Oi, meu nome é Beatriz e eu vou apresentar o meu desafio no estágio de vendas da Inovis. O primeiro lead que eu pensei foi justamente a prefeitura de Jundiaí, que alguns anos atrás eu fui para Jundiaí e notei como tem algumas cidades no interior de São Paulo que são um grande polo tecnológico de inovação e eles estão sempre investindo em transformação digital, em governança, cidades abertas e eles são sempre uma referência em inovação. Acho que seria uma porta de entrada para esses municípios no interior de São Paulo. Eu acho que justamente eles têm muito a ganhar com essas capacitações e eu pensei em entrar em contato com o Ricardo Benassi, que é o gestor de governo e finanças, acho que seria uma forma de se conectar melhor com esse nicho. O segundo lead que eu pensei foi a prefeitura de Niterói. Então, é um município muito grande, do lado do Rio, e ao mesmo tempo não é tão grande assim quanto o Rio. Eles têm esse histórico de investimento em inovação urbana, planejamento. Eles participam desses programas de cidades inovadoras, estão sempre saindo na mídia com inovação. Seria uma ótima chance de colocar o Inovis na mídia, justamente por Niterói ser uma cidade bastante midiática, que chama muita atenção por ser um cartão postal. Seria uma chance de começar com uma cidade menor, que não é o Rio, e ao mesmo tempo é tão importante quanto. E aí eu pensei em entrar em contato com a Isadora Modesto, que é a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói, que eu imagino que seja a pessoa que ficaria mais responsável por esses treinamentos. E entrando no site deles aqui, eu notei que eles já têm um pouco do desenvolvimento de pessoas servidoras na venda da Inovis. Daria para fazer uma forma como a gente poderia complementar esses cursos e talvez no futuro substituir se der certo. O terceiro lead que eu pensei foi o Instituto Federal de Goiás, e eu acho que seria uma porta de abertura para os institutos federais, para a Inovis usar o Instituto Federal de Goiás como vitrine para os outros institutos federais sobre como deu certo a Inovis lá. Como eles têm muita demanda de propriedade intelectual, incentivo à inovação e eles podem se beneficiar muito das nossas trilhas. Eu pensei em fazer tanto de propriedade intelectual, marco legal de CTI, e eu pensei em falar com o pró-reitor de extensão. Eu pensei em não botar as perguntas muito quadradinhas dentro de cada título. Primeiro eu organizei elas e depois eu deixei elas uma em cima da outra, porque eu acho que a situação e o problema às vezes convergem um pouco. Começando aqui as perguntas. Hoje, como vocês costumam estruturar a capacitação de servidores em temas de inovação? Se existe alguma iniciativa atual que envolva os gestores em projetos estratégicos de inovação? Como eles internalizam os conceitos técnicos? Quais as novas tendências de execução dos atuais projetos? Vocês sofrem com alguma dificuldade? E a gente já sabe que eles sofrem com a questão de baixa de orçamento. Quais têm sido os principais desafios para engajar os servidores em conteúdos de inovação? Que a gente sabe que eles têm dificuldade em se engajar, mas é sempre importante escutar a empresa, entender. Você sente que a linguagem ou a abordagem atual acaba afastando os servidores da proposta? Como esse baixo engajamento afeta o andamento dos projetos estratégicos da prefeitura? A dificuldade de internalizar com conceitos técnicos tem gerado resistência ou atraso nas entregas, que a gente já sabe que sim, mas dá para entender por quê. E se existisse uma trilha prática com linguagem acessível, entrega rápida de resultados, isso ajudaria a engajar melhores servidores, e uma capacitação que já nasce alinhada com projetos estratégicos da sua gestão faria sentido neste momento, e aí já partir para negociação. Eu pensei em juntar tantas mensagens de abordagem com fluxo de cadência, e eu optei por não usar o WhatsApp, porque eu acho que é uma forma muito pessoal de entrar em contato com a pessoa, mas não no bom sentido. O WhatsApp, eu acho que tem muita gente que não gosta de receber uma mensagem de WhatsApp, e aí já fecharia a pessoa para um futuro contato. Eu usaria o WhatsApp só em último caso a pessoa não responda o LinkedIn nem o e-mail. Pensei em começar pelo e-mail. Tá numa segunda-feira, meio-dia, que é um horário comercial, segunda-feira, a pessoa tá começando a entrar no trabalho. Se a pessoa não responder, eu tentaria novamente o e-mail na quarta-feira, às 10 da manhã. E aí, nesse dia de intervalo, eu já aproveitaria para entrar em contato pelo LinkedIn com essa mensagem aqui. Terceira mensagem iria para a segunda seguinte, mais ou menos ali no meio do horário da tarde, porque a gente já tentou amanhã, já tentou o meio do dia, vamos tentar à tarde. Tentaria colocar alguns cases também, botando alguns cases de sucesso. Seria bacana já deixar alguma apresentação de slide, alguma aba no site com exemplificação do case, do que deu certo, que eu tentaria botar, perguntando se podemos marcar uma conversa. No segundo, já seria um pouquinho mais assertiva, perguntando se a pessoa tem 20 minutos de conversa essa semana. E ela ignorando completamente, eu seria ainda mais assertiva, perguntando se eu posso ligar por 10 minutos pra explicar. No LinkedIn, eu tentaria não deixar muito claro que eu tô tentando vender alguma coisa pra empresa. Ele aceitando a conexão, enviaria esse textinho, deixando mais claras as minhas intenções de vender algo pra ele. E se ele der uma resposta negativa, colocaria que entendo, claro, e tentaria deixar os cases e deixando a porta aberta caso ele tivesse interesse no futuro. Em todos os casos, no e-mail também botando, a gente tem esses cases que deram certo e perguntando se a gente pode entrar em contato no futuro. Priorizaria a prefeitura de Jundiaí justamente por ser no interior de São Paulo e tem outras prefeituras no interior de São Paulo que seriam muito interessantes, por eles já terem um nível de maturidade, inovação e abertura para capacitação. Depois eu tentaria a prefeitura de Niterói, por eles já estarem constante em rede de inovação e planejamento urbano, justamente por eles já terem esse desenvolvimento de pessoas servidoras. Por último, a FG, justamente por eles terem esse potencial de replicação em outros IFs, mas menos urgência do que municípios. E aí, se a resposta fosse negativa, sempre solicitaria uma permissão para contato futuro, envio de materiais institucionais para uma futura consideração, e a resposta sendo positiva. Eu agendaria reunião, tentaria entender o cenário interno, sugeria trilha piloto com proposta de valor personalizada, resultados comparáveis, e aí apresentar uns cases com dados, sugerir métricas claras de impacto, e faria uma apresentação visual objetiva de 5 a 7 slides para não ser uma coisa muito longa, e aí a conversa. Eu buscaria fazer naquele modelo do SPIN, focando na situação, problema, implicação e necessidade, e depois encaminharia de uma forma bastante clara para o próximo passo, então, validação da trilha, data de início, os responsáveis internos. Os aprendizados que eu tive foram muitos, porque eu nunca tinha feito um case como esse, nunca tinha tentado fazer um case de Sales Development Representative, e acho que foi uma coisa muito interessante, porque eu estudei
estudei bastante para fazer esse case, tentei entender melhor sobre esse método de spin selling, que é uma coisa que eu não conhecia muito ainda. A parte do e-mail e do LinkedIn é uma coisa que eu já fiz antes, tanto na Teta quanto na IESEC. Então foi uma oportunidade de aprimorar melhor e entender melhor como fazer isso para uma grande empresa, não para uma organização sem fins lucrativos. É isso. Qualquer dúvida, fico